pequenas empresas. Ou seja, esses dados comprovam de que durante a crise recente que começou em 2008, quem ancorou a economia brasileira e fez com que nós passássemos essa tempestade de forma menos sofrida foi exatamente o setor da micro e pequenas empresas. Exatamente isso. Tem sido assim. E os dados mostram isso. Uma outra questão importante, e o senador sabe disso, que toda vez que a gente fala do regime do super simples, que é tratar de maneira diferente aqueles setores que são diferentes, que necessitam ter um tratamento diferenciado, muita gente fala que isso vai significar perda de arrecadação, ou para o governo estadual, ou para o governo federal, ou para o governo municipal. A prova concreta disso é que a gente completou 4 anos, em junho, do regime do super simples, e todos os impostos cresceram nesses 4 anos, acima de 200%. Portanto, é um regime que ganha a sociedade, ganha os governos que arrecadam mais, aumenta a formalidade. Este é uma questão fundamental. O tema da formalização, quer dizer, toda a sociedade brasileira perde quando a informalidade é maior. Portanto, esta lei vai a favor da formalização. É evidente que o legislativo foi muito sensível e vem melhorando o ambiente legal, assim como a nossa presidenta Dilma Rousseff. Ela, nesse primeiro ano, tomou uma série de medidas que vão nessa direção. Diminuiu os impostos do empreendedor individual, que é a expressão da formalização. Mais de 1.800.000 brasileiros se formalizaram nos últimos 2 anos. São aquela categoria que ganhava até R$36 mil ano, 3 mil por mês, e que agora o teto atualizado em 66% passou a ganhar 60 mil. Esse setor acreditou na formalidade, baixou os impostos, era em torno de R$60 mês, baixou para em torno de R$30. Com isso ele tem direitos, por exemplo, à Previdência, que é um grande ganho. Está aqui o ministro, na época ministro, sabe da importância da Previdência para esse setor, para esses trabalhadores autônomos. O que significou isso? É o mesmo direito empresarial. Hoje ele tem um CNPJ, pode vender com nota fiscal para o governo, para as grandes empresas. Então a gente está ampliando todo um esforço da sociedade brasileira na direção da formalização. E quem ganha é o Brasil. E isso que a gente está vivendo aqui, é evidente que há uma pauta, uma agenda ainda muito importante a ser construída, e nós contamos com a frente parlamentar, que foi muitos anos presidida pelo senador Pimentel, mas há uma agenda que a gente vai ganhando pouco a pouco, avançando, e é isso que a gente está fazendo aqui, vendo esses resultados e contando com a colaboração do Legislativo e do Executivo no sentido de melhorar cada vez mais o ambiente legal para o empreendedorismo. Luiz Barreto, nessa questão da formalização, quando nós estávamos discutindo esse desenho do empreendedor individual ali dos anos 2006, 2007, 2008, a grande preocupação nossa era a adesão. Qual seria o percentual de pessoas que viriam aderir a esse programa? Uma série de dúvidas. E o Sebrae fez, na época, eu lembro muito bem, uma pesquisa para saber quais eram as preocupações e a vontade desse setor. E ali ficava muito claro de que a intenção deles era ser legal. E era uma questão que a gente não tinha muita clareza na época da sua elaboração. E hoje, esse 1.800.000, um pouco mais de 1.800.000 empreendedores individuais, num processo que começou basicamente em fevereiro de 2010. A segunda grande preocupação deles era o acesso ao crédito, porque como eles eram informais, ficava dependendo de um cartão de crédito, de um cheque especial ou do agiota, pagando taxa de juros muito alta. Agora, em agosto de 2011, a presidenta Dilma lançou o programa Crescer, voltado para esse setor, com taxa de juros de 8% ao ano, sem correção monetária, que dá algo em torno de 0,6,5% ao mês, ou seja, uma taxa de juros bem baixa, e criando também um sistema de garantia de crédito, para eles não ficarem dependendo do aval, da garantia nesse segmento. E a terceira grande preocupação desse setor era para fidelizar o seu cliente, aquele que compra o seu produto. E com a legalização eles passam a ter o local certo para funcionar, liberar nota fiscal, e este público, em pouco menos de 2 anos, estamos chegando já a quase 2 milhões de formalizados. E o Sebrae tem feito um trabalho grande aí, junto aos contabilistas, junto aos setores. Ou seja, isso é um processo que continua, quer dizer, tem muito mais, potencialmente, empreendedores individuais a serem incluídos no processo. Exatamente. Eu acho que a gente tem um desafio grande. Esperamos chegar ao final do ano que vem com mais de 2,5 milhões. Agora, não é só uma preocupação de aumentar o número. Aqui é um desafio para a instituição que eu represento aqui, que é o Sebrae. É como dar sustentabilidade, longevidade para essas pessoas que acreditaram na formalização.
Então, de um lado tem a capacitação, o treinamento, que é o que o Sebrae faz, tem a perna muito importante do crédito, que é fundamental, e nós estamos falando de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, que significa um capital de giro fundamental para o dia a dia dessas empresas, e tem também o foco dos municípios, os prefeitos, que nós estamos falando para todo o Brasil aqui, tem que entender que é muito importante criar regras específicas para esse empreendedor individual. O fiscal de renda da prefeitura, ou de desocupação do solo, ou de posturas municipais, não pode enxergar este novo empresário apenas como um dinheirinho a mais no caixa da prefeitura. Ele tem que ter sensibilidade para perceber que nós temos que estimular esse setor a ter longevidade. Por exemplo, nós vivemos no Rio de Janeiro uma situação muito importante. Recuperamos a Rocinha, que era um terreno de muitos anos dominados pelo narcotráfico. Ali há um conjunto enorme de empreendedores. E eu espero, por exemplo, que a Prefeitura do Rio está fazendo um programa específico, as empresas bacanas, é um nome até legal, para poder diferenciar esses empreendedores, que eles possam ter na sua comunidade espaço para crescer. E certamente o Ceará e outras prefeituras já têm aí procedimentos que ajudam. Então, de um lado o crédito, de outro lado a capacitação, de outro lado uma postura municipal que leve em consideração a importância desse setor não voltar a ser informal. O Sebrae atua no âmbito da qualificação. Exato. Essa é uma preocupação também, que na medida que o sistema se expanda, também a qualificação chegue a todos. E como é que fica a questão da inovação, que hoje é uma das aspirações gerais da economia brasileira, inclusive? É evidente que a gente vive, hoje o senador sabe disso, que a gente vive um mundo muito concorrencial. A competitividade é enorme, o Brasil construiu ao longo dos últimos anos um grande mercado interno, felizmente, são mais de 100 milhões de consumidores, muita gente entrou no mercado consumidor, 35 milhões saíram da pobreza, hoje são consumidores, pertencem à famosa nova classe média, estão consumindo, estão gerando emprego, estão desenvolvendo não só as regiões tradicionais. Você vai ao norte do país, ao nordeste. Essa semana a gente teve uma grande notícia. Você sabe qual é a região que mais emite cartões de crédito hoje? Não é o Sudeste. É o Nordeste. Há 10 anos atrás isso seria impensável. Isso é a expressão desse novo Brasil. Para que isso se torne de maneira mais competitiva, nós temos que, primeiro, ajudar esses empreendedores individuais a se tornarem mais sustentáveis. Por isso, muita capacitação, muito treinamento, muita qualificação. Agora, tem outros setores que já estão no mercado. A pequena empresa, que já está há muitos anos no mercado, que está competindo, por exemplo, com os chineses. Esses precisam entrar na agenda da inovação. Hoje, inovação não é um discurso, ele é uma necessidade de sobrevivência. Inovação não é uma coisa cara ou só para grande empresa, nem só o aspecto tecnológico. Inovação são pequenas questões que você pode fazer na sua empresa, seja em relação à gestão, a processo, à economia de energia. São ganhos de produtividade que tornam aquela empresa mais competitiva. Então, isso nós estamos fazendo um esforço, a Confederação Nacional da Indústria, todos os setores empresariais brasileiros, para colocar no centro da agenda nacional empresarial o tema da inovação. E aí tem temas importantes, por exemplo, as vantagens tributárias para as empresas que inovam ou que têm pesquisa e desenvolvimento. Há um debate com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a FINEP, com outros organismos que possam ajudar. Porque uma grande empresa, uma multinacional, tem o seu próprio departamento de P&D. Agora, como trazer esses avanços tecnológicos para a pequena empresa? Esse é um pouco o esforço que o Sebrae tem feito. Ele tem um conjunto de produtos, vai investir 800 milhões para subsidiar tecnologia e inovação com o Sebrae Tech, com o Sebrae Mais, que são programas voltados para a pequena empresa e nessa questão da inovação e da tecnologia, que é hoje uma necessidade de mercado para a sua sobrevivência.